Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden se prepara para o debate da CNN, que acontece nesta quinta-feira e será transmitido ao vivo pela CNN Brasil. Assessores aconselharam o líder americano a focar nos ataques contra o rival Donald Trump e evitar falar das conquistas durante os 4 anos na Casa Branca. A Mariana Giangiacomo acompanha o passo a passo dessa disputa e tem os detalhes ao vivo, direto de Nova York. Mari, bem-vinda, boa noite para você, boa tarde por aí. Por que Biden deve evitar, então, falar sobre sua administração? Isso está um pouco distante da nossa realidade aqui no Brasil. Quando há debate, eles geralmente falam sobre os feitos, né? Boa noite para você. Oi, Juliana, boa noite a todos. Pois é, a questão é que a equipe de estrategistas de Biden o aconselhou a não falar sobre as conquistas do próprio mandato por uma simples razão: não está colando com os eleitores, não está encontrando eco ali nos eleitores de Joe Biden, não está realmente repercutindo bem Biden falar sobre as conquistas dele. Então, a melhor estratégia, segundo a campanha do presidente, é atacar o adversário, atacar o oponente Donald Trump. Joe Biden deve fazer isso principalmente focando na economia. A economia foi sim o calcanhar de Aquiles desse mandato de Joe Biden, mas já começava a ficar ruim na época de Donald Trump, muito por causa da pandemia de Covid-19, e é nisso que Biden deve focar, ou seja, Biden deve voltar às críticas a Donald Trump, dizer que o país já estava em uma situação complicada quando ele assumiu a presidência e, além da economia, falar também, claro, sobre as condenações criminais. Donald Trump, que se tornou o primeiro presidente americano a ser condenado criminalmente, 34 acusações de falsificação de registros financeiros. Então, Biden deve explorar esses temas, além, claro, da questão da imigração também e da questão do aborto, que devem estar muito presentes nesse debate. Agora, do lado de Trump, a gente não tem muitas informações sobre a estratégia de campanha, mas a gente já viu a postura do ex-presidente em debates, e já viu tudo que ele vem falando sobre Joe Biden também. Então, também não devem faltar ataques ao presidente, lembrando que também o filho de Joe Biden foi condenado criminalmente por causa do posse e porte de armas ilegal, por ter mentido em um formulário para comprar uma arma enquanto usava drogas e álcool. Ainda não saiu a sentença, mas enfim, é algo que os republicanos tentam explorar também. Então, na verdade, Juliana, tudo aponta para um cenário de um debate nessa quinta-feira com muitas trocas de acusações dos dois lados. Agora, a questão é de que forma essa troca vai acontecer, Vai ser a primeira vez que Biden e Trump vão se encontrar desde outubro de 2020. Por isso, a expectativa é muito grande para esse debate, para como vai ser isso, como vai ser essa conversa entre os dois, entre Donald Trump, entre Joe Biden. Biden passou o final de semana recluso com os estrategistas de campanha, traçando um plano, ensaiando. Trump passou o fim de semana fazendo eventos de campanha e até desdenhando dessa tática de Biden, dizendo que ele, na verdade, não precisa se preparar, que só Biden precisa se preparar, precisa dormir bem. Mas a gente tem fontes, Juliana, daqui da CNN americana, aliás, da equipe de Trump, que disseram à CNN americana que, na verdade, não é bem assim. Trump também está se preparando, apesar de tentar sustentar esse discurso, essa postura de quem nem precisa se preocupar com isso. Na verdade, ele se preocupa sim e também está se preparando. Agora, resta a gente saber exatamente como que isso vai acontecer na quinta-feira. Os temas, a gente já tem uma pista de quais serão, esses que eu mencionei. Então, principalmente a economia, a inflação aqui nos Estados Unidos, que segue pesando no bolso dos americanos, de todo mundo que vive aqui. A gente percebe o aumento dos preços, apesar dos índices econômicos começarem a melhorar. A questão do aborto, a questão da imigração, com um número recorde de pessoas tentando entrar aqui nos Estados Unidos, que virou outro problemão nas mãos de Biden, E aí fica a pergunta: como que tudo isso vai ser debatido na quinta-feira à noite, Juliana?